Noemi, sobre essa questão de você conversar, né? De você abrir diálogo também com o que você está falando mesmo, né? Abrir um diálogo com os chefes, abrir Sim. diálogo com a liderança ali do seu trabalho. Mas às vezes a gente fala assim, às vezes só para falar que eu quero fazer ali o combinado, mas também para falar sobre excessos, né? Uma das coisas que a Paula Borim, mentora de carreira, professora também da universitária, facilitadora corporativa, ela tem um Currículo. Mega de grande, ela é maravilhosa. mestre em administração, dona do Instagram, Dona de- Paula dona Borim. de tudo. Eu tô falando todo o crédito dela, viu? Ela falou sobre isso com a gente, né, na conversa que a gente teve com ela, sobre como você fala com o seu chefe sobre esses excessos, né? Sobre, eu não tô gostando, acho que tá demais, né? De uma maneira não muito agressiva, ela também se falou muito sobre isso, Sim. de não ser agressivo, de ter um diálogo ali decente, enfim, conseguir expressar o que tá acontecendo, mas expressar, porque muitas vezes as pessoas ficam naquele limbo, né, e não fala, e do nada você sai, vira a demissão silenciosa. Exatamente. Vamos ouvir a fala dela, é o vídeo 2, tá, Gui? A gente vai colocar aí pra gente ouvir. É importante ter esse discernimento do que é urgente de fato e daquilo que acabou se tornando urgente, quase como uma expressão do cotidiano e que de fato não é urgente. É importante esse funcionário ele ter esse discernimento. Vai ter momentos que a ação ela é demandada e que não cabe muito questionamento ou até mesmo uma conversa mais profunda, porque a gente está nesse momento de urgência. Contudo, esse profissional pode e deve, após esse momento, chegar para esse gestor e conversar sobre os impactos que essas urgências ou que essas exceções têm causado no seu dia a dia e no seu contexto profissional, sempre trazendo dados, fatos, como ele se sente, os impactos que isso causa, tendo uma fala bastante racional e argumentativa, não no sentido de ofender ou de machucar, mas de trazer um ponto de vista, buscando uma solução possível, tá? A gente ouviu aí a fala da Paula, né, justamente sobre como você abordar, né, como você conversar com o chefe pra falar sobre essa questão, pô, tá demais, entendeu? Porque às vezes realmente tá, e é por isso que a gente tem visto tanta gente, principalmente a gente fala muito da geração Z, né, mas é porque realmente a gente enxerga muito isso nessa geração, mas também numa geração passada, o quanto tá o esgotamento, né, a gente tá vendo esse esgotamento, e como que a gente tem percebido isso em várias gerações, não só na Z, né, esses excessos têm causado muitas coisas, né? como, por exemplo, o próprio burnout que a gente estava adiantando aqui, né? Essa questão de você comunicar, saber comunicar para o seu chefe, saber comunicar para a liderança que as coisas não vão bem, ela precisa ser pautada em fatos. E então, eu gosto de fazer esse exercício com meus pacientes e com qualquer pessoa que passe pelo meu caminho, anote o que não vai bem. Tem ali uma listinha de coisas que você precisa organizar para ter uma fala mais coerente e baseada em fatos, porque não adianta você só falar, estou esgotada, não aguento mais, né? Sim. Você precisa falar, olha, a gente tá vindo de mês X ao mês Y, fazendo dessa forma, não tem sido efetivo, a gente não tá atingindo o objetivo específico, né? A questão do esgotamento, eu não tô conseguindo separar minha vida pessoal da profissional, principalmente agora com o home office, a gente não tem muito limite do que é meu trabalho, né? Às vezes fica ali com tudo, né? o computador aberto o tempo todo, porque pode vir um e-mail, já que você tem mais tempo agora, que é o tempo que você iria se deslocar, né? Então, trabalhar com fatos para trazer para a liderança ali e falar de forma aberta o que a gente pode fazer para melhorar isso. Se colocar ali como, de fato, um colaborador para colaborar para que tenha uma melhora nesse ambiente, né? Quando a gente fala de burnout ele não é uma doença, mas ele é uma condição que a pessoa tem que advém do ambiente de trabalho. E tem que ser revisto de uma forma muito criteriosa esse ambiente de trabalho. E ambiente é tudo, né? Ambiente é a liderança, ambiente é a carga horária, ambiente é a carga de trabalho, é o escopo de trabalho. Isso precisa ser revisto, né? Por mais que
não é uma doença, a empresa ela tem que se colocar de uma forma proativa para diminuir, para tentar mitigar o que pode causar esse esgotamento. Que para cada colaborador é de uma forma. Que talvez às vezes para um colaborador aquela pressão é motivadora, para outro colaborador aquela pressão é totalmente desmotivadora. Então cada colaborador, eu sei que não é uma ação fácil, não é uma ação simples, mas entender como cada colaborador se sente motivado, se faz sentido exatamente o local de trabalho, né? A área que essa pessoa está trabalhando, pensar ali numa movimentação interna e incentivar essa movimentação interna. Às vezes a pessoa ela não lida bem com números, mas lida bem numa outra área, né? E por mais que aquilo na hora do recrutamento passou batido, a pessoa tinha alguns skills, mas no dia a dia aquilo não faz sentido para a pessoa. Então, pensar nesse aproveitamento das habilidades da pessoa em outras áreas, né? Isso é um papel do RH, mas isso é um papel também dos próprios gestores. Olhar para a sua equipe de uma forma mais atenta, para perceber o que faz sentido, porque o esgotamento, como eu disse, para cada pessoa ele se dá de uma forma, e a gente precisa entender, ter uma liderança aberta para esses assuntos é um diferencial, né? Porque não é só o quanto a pessoa está produzindo, é o quanto aquilo faz sentido para ela. Mas, rapidinho, você não acha que, de certa forma, se a gente ficar pensando assim, o esgotamento se dá de diferentes formas para cada pessoa, né? Isso não dá uma liberdade até... não é até, mas dá uma liberdade para a empresa ali falar, não, eu vou traçar aqui, o jeito de lidar é aqui, e quem conseguir, consegue, quem não conseguir, não consegue. De repente, como mudar a mentalidade de uma empresa, de gestores, que não pensem só assim, de sempre pedir o máximo. Porque vai ter gente que vai conseguir. Porque vai ter gente que vai conseguir, tem gente que não vai conseguir. Mas será que esse é o caminho, exatamente? Então, tudo começa lá no recrutamento e você entendendo exatamente para cada área que tipo de comportamento, que tipo de habilidade você precisa. Lógico que tem pessoas que se sentem muito mais motivadas com uma pressão alta e elas conseguem atingir seu máximo com essa pressão, né? Para elas aquilo é motivador. Então, precisa ser avaliado para aquela pessoa o que faz sentido para ela, para essa área que ela vai ocupar. Né? Então, porque não adianta colocar a régua lá em cima e achar uns vão atingir, outros não, porque quem perde é a empresa em números, né? Então, a perda não vai ser só da pessoa que não conseguiu, vai ser a perda em números para a própria empresa. Então, ela tem que entender como cada pessoa se sente motivada, o que faz sentido para ela. Eu sei que parece um pouco utópico falar, vai personalizar a empresa para cada um. Não, tem algumas habilidades que elas são comuns, né? A gente pode enxergar em pessoas, por exemplo, vocês têm uma comunicação linda e maravilhosa, né? Então, para com isso. Que isso? Então a gente percebe que pessoas que têm a habilidade de comunicação como vocês, em determinadas áreas vão ser mais bem aproveitadas do que em outras áreas. Então, a gente consegue reunir pessoas com habilidades próximas para um determinado objetivo, né? Mas, às vezes, a gente fala assim, não, tal pessoa não tem tanta habilidade, mas ela tem aqui uma outra habilidade X que a gente pode usar. Tá, mas será que dentro desse ambiente de trabalho, essa habilidade X, que não é tão compatível, ela vai fazer sentido? Né? A pessoa realmente vai conseguir dar o seu máximo e atingir o mesmo que as outras pessoas que têm essa habilidade vão atingir, né? Então, esse olhar criterioso, ele já começa lá no recrutamento, tá? E se houve alguma falha no recrutamento, tem que ter uma ação efetiva durante esse colaborador para entender o que faz sentido para ele.